Boa tarde. Vamos lá. Vamos pegar a provinha aí. A prova 2 do material 1 ainda, hein? Prova EPE nível médio. Beleza? Isso mesmo, né? Tranquilo, hein? Vamos lá. Prova de língua portuguesa, lembrando, o texto aí é coração e mente de uma cidade. Vocês acharam aí? Tranquilo? Tranquilo? Foi? Vamos lá. Quem fez essa provinha aí? Quem fez? Fez? E aí? Viu o gabarito depois? Como é que foi? Tem no final. Pô, não viu não? Pô, viu? E aí, como é que foi? 3. Então beleza, vamos trabalhar essas aí, né? Eu já sei que eu vou ser bombardeado, né? Vamos embora. Bom, vou ler o texto, tá legal? Vamos lá. Toda grande cidade cultiva entre seus prédios, ruas e muros uma soma de aspirações e opiniões sobre a sua própria forma de se organizar. Tá legal? E perceba que ele falou assim, toda grande cidade ele está generalizando, né? Falou toda grande cidade, toda e qualquer grande cidade. Ele está generalizando aí, esse todo aí. Tem que tomar muito cuidado quando você escrever um texto, uma redação, com a generalizar. Mas generalizou aí, tá legal? E aí fala assim, embora muitas vezes imperceptíveis, elas apontam tendências do que serão os grandes centros no futuro. Circule esse embora aí para mim, pessoal. O embora, ele mostra que há o quê? Uma oposição. Uma oposição, né? Mas uma oposição... Tô no texto, página 4. O texto, coração e mente de uma cidade, primeiro parágrafo ainda. Aí vê assim, ó, embora muitas... Quando eu olho o embora, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque o examinador ele pode perguntar, é uma oposição em relação ao que está antes, ao que ele já disse, ou é em relação ao que vem depois? Esse embora aí. É uma oposição com a ideia que apareceu anteriormente a ele, ou não? É uma oposição de que ideia aí? O embora, mas, porém, embora, isso é oposição. Tá, então uma oposição de quê? Ó, embora muitas vezes imperceptíveis, ou seja, pouco notadas, né? Pensar assim, elas apontam tendências do que serão os grandes centros no futuro. Ou seja, há uma oposição entre apontar a tendência, né, e ser perceptível. Ou seja, pouco perceptível, ser pouco notado. Essa é a oposição que o embora trabalha aí. Ele fala, não, é como se fosse assim, elas apontam tendências do que serão os grandes centros no futuro. Mesmo que pouco notados, né? Não é muito perceptível isso, mas apontam sim, né? Para debater a dinâmica dos espaços urbanos, um projeto mergulhou 2 anos no cotidiano das metrópoles de Nova York, Berlim e Mumbai. Esse para aí é o quê? Tem uma ideia de quê? Ideia, pronto. Finalidade. Tá, é uma finalidade em relação a quê? Ele fez alguma coisa para debater a dinâmica dos espaços urbanos. O que ele fez? Um projeto, isso mesmo, essa parte toda aí, ó. Um projeto mergulhou 2 anos no cotidiano das metrópoles de Nova York, Berlim e Mumbai. Para quê? Com qual finalidade? Para debater a dinâmica dos espaços urbanos. Está percebendo que toda hora ele está invertendo? O normal seria ele começar e terminar com a finalidade. Ele, inverteu. O normal ele seria começar e fazer a oposição. Lá em cima, ele inverteu. Essa inversão é normal pra caramba, tá? No concurso. Só que você tem que, às vezes, achar relação entre as ideias. Então, tente se achar no texto. Pô, tá lendo um para, é uma finalidade. Em relação a quê? Então ele fez isso, mergulhou durante 2 anos em 3 grandes metrópoles aí. Para quê? Para debater a dinâmica dos espaços urbanos. Só isso. Ele foi para isso. A finalidade foi essa, né? Explorou
a forma como lidam com sua arquitetura, arte, design, tecnologia, educação, sustentabilidade e disposição urbana. Isso é o que, gente? Exemplos de coisas que foram feitas durante o estudo, durante a pesquisa, certo? Beleza. Dessa experiência, extraiu-se um raio-x de uma cidade, uma lista de 100 tendências e pensamentos, cuja conclusão é de que cada vez mais a população fará diferença no futuro. Qual foi a consequência desse estudo? Tinha uma finalidade, a consequência foi extrair o raio-x mesmo, as 100 tendências, falando de tendência, lá em cima, né? Falou de tendência, está retomando com tendência. Lá em cima ele falou, no primeiro parágrafo, elas apontam tendências do que serão os grandes centros urbanos, embora, imperceptíveis. Aí depois, dessa experiência extraiu-se um raio-x de uma cidade, uma lista de 100 tendências, né? Tendências, mais uma vez falando das tendências aí e pensamentos, tá? Aí vamos lá. São os próprios moradores que promoverão mudanças e para isso precisam de canais mais diretos para interferirem nas decisões. Então, eles farão a mudança, os próprios moradores, mas eu tenho que ter um canal mais direto para fazer essa mudança, uma coisa mais direta, chamada de 100 Trading Topics, acho que é isso que fala. A lista traz tendências que podem soar utópicas ou abstratas. O que é uma coisa utópica? Quase inalcançável, ou seja, uma coisa imaginária, uma coisa, né? Pô, sabia que Mamonas Assassinas, o nome do curso, da banda era Utopia? Utopia é utopia, algo que nem eles mesmos acreditavam, né? Tipo, a ideia seria essa. Ou muito difícil, ó. Soar utópicas ou abstrata, uma coisa abstrata, não é concreta, uma coisa que fica no vaga, né? Uma coisa abstrata, chamada de 100 tendências, né? Mas há também exemplos concretos que já começam a se impor nas ligações entre população e governos. Ou seja, o pessoal fala que é abstrato, fala que é utopia, mas há mesmo, esse mais aí indica também o quê? Na linha 19. Indica oposição. Oposição em relação a quê? Ao que ele disse anteriormente. A utopia. Ele falou assim, cara, em regra, essas 100 tendências aí, cara, é uma lista utópica, é uma lista que, é abstrata, uma lista que não tem nada. Mas é importante ressaltar que, há coisas concretas sim. O negócio já está, né? Mesmo que pouco, tá começando a aparecer. Essa seria a ideia. Beleza. Nesse contexto, surge o conceito de hackear a cidade. Transformar seu sistema por meio de ações informais dos cidadãos. O modelo seria uma contraposição às ditas cidades inteligentes, em que máquinas tomariam conta de todos os ambientes. Seria, sim, urbanismo de código aberto, ou seja, em que qualquer um pode interferir de forma constante para mudar uma estrutura da cidade. Caraca, vamos lá, vamos entender isso aqui que a gente acabou de ler. O que você tem uma ideia de hackear? Quando você fala hackear, ele diz aí, o hacker hoje é uma coisa legal ou ilegal? Ilegal, em regra, ilegal, né? Sei que tem uma diferença entre hacker, cracker, não sei o que, lá. Não importa. Quando você fala assim, hacker, tem um hacker aqui, hacker faz merda, né? Então, a ideia é, o que é uma cidade inteligente? Há uma definição aí no texto mesmo. É aquela cidade que vai ser totalmente controlada por máquinas, robôs, né? Não sei o que. Beleza. A ideia, nesse contexto, surge o conceito de hackear a cidade. Ou seja, aquela cidade que todo mundo planeja de ser uma cidade inteligente, uma coisa. Hackear, transformar seu sistema por meio de ações informais dos cidadãos. Isso não é uma coisa legal. Tem que ser pela informalidade. Ou seja, já que o governo não escuta, já que não tem um caminho direto,
eu vou fazer pela informalidade, mas vou conseguir o que eu quero. Mais ou menos como se fosse assim. Vou fazer na marra, né? Vou hackear. O cara, professor, pô, o cara, não quis fazer aquilo no sistema, fui lá, entrei e roubei. Acabou. Esse negócio de internet, né? O modelo seria, estou lendo de novo, uma contraposição à agitacidade. Claro, esse modelo de hackear seria uma coisa oposta a quê? A uma cidade boa, né? Uma cidade inteligente. Uma cidade, de tolo. Ter que hackear é mais fácil você, né, ter uma relação mais próxima entre governo e cidadão. Claro. Mas se não tiver, não tem problema não. O cidadão vai dar um jeitinho. Mesmo que precise hackear. Né? A ideia seria essa. Que não é... É isso aí. Uma coisa que não é legal para uma cidade. Ah, Pedro, mas eu consegui. Tá bom, mas não foi legal. Então, é uma coisa boa. Né? Não é bem visto. Então, ó. Aí ele fala assim, seria sim um urbanismo de código aberto. Que isso? Ele está falando da cidade inteligente ou da cidade hackeada? Hackeada, né? Por quê? Código, internet, programação, essas coisas, seria código aberto. Como assim código aberto? Caraca, todo mundo pode mexer, pode mudar, pode alterar, pode melhorar, pode... Isso que é a ideia de aproximar a população do governo. A analogia é bem interessante. O código aberto é justamente isso. Possibilidade de todos poderem interferir para a melhoria. O código está aberto, você pode ir lá mexer, pode inclusive colocar um vírus. Também. Mas a ideia é, vamos fazer isso para a sociedade ajudar mesmo, decidir, fazer decisões, tomar decisões, né? Bom, para atingir esse objetivo, que objetivo? Código aberto, uma coisa mais próxima, né? Cada vez mais o design passa a ser pensado como uma ferramenta que promove a inclusão. Em uma população diversificada, como a do mundo de hoje, as cidades precisam garantir que ambientes e serviços permaneçam igualmente acessíveis a todos, independentemente da idade, cultura e condição social. Não, você não tem celular não? Então... Não, você não tem e-mail não? Então tem que incluir o cara. Processo de inclusão. A cidade ela é desenhada para isso. Toda hora fala de Facebook, fala de internet, fala de site. Página, fanpage. A avó de um amigo meu falou, fiz na fanpage. Eu falei, caraca, maneiro. Uma coisa que totalmente, eu nem tinha minha. Ela que me indicou, faz aí, não sei o que. Eu falei, como é que faz a fanpage? Tia, acho que é Dosalina. Ela falou, rapidinho foi lá, mostrou. Eu falei, cara, maneiro, legal pra caramba. Ou seja, ela não sabia o que era isso, não tinha nem e-mail. Já tem fanpage. Isso, nome, fanpage. A gente não... É inclusão, um processo. A gente saiu, vamos dizer assim, da pré-história para o mundo de hoje. E daqui a 10 anos, como é que vai estar? Caraca, deve estar uma coisa absurda, né? Eu quero muito estar aqui daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, e cada vez mais para conseguir notar essa evolução absurda. É uma evolução absurda. Um dia nós chegamos na matriz. Para atingir esse objetivo, né, cada vez mais o design passa a ser pensado como uma ferramenta que promove a inclusão. Em uma população diversificada, como a do mundo de hoje, as cidades precisam garantir mesmo, estou lendo de novo, que ambientes e serviços permaneçam igualmente acessíveis a todos, independentemente da idade, cultura e condição social. Ou seja, a todos. Todo mundo tem acesso. Ponto final. Outra ideia é o departamento de escuta, instituição utópica que tornaria o ato de reclamar muito mais prático e menos penoso. O governo ouviria nossos anseios com sinceridade e atenção. Maneiro. No lugar de um atendente estilo telemarketing, que apenas com um script em mãos muitas vezes nos frustra, estaria alguém preparado para nos responder no ato, sem parecer seguir um protocolo. Por isso ele colocou, ele escreveu isso aí, ó. Instituição
utópica. Utópica. Ou seja, ter um cara preparado e conhecedor daquele problema e tentar realmente lhe ajudar. Isso é muito difícil, muito, muito difícil mesmo. Até falei, comentei na semana, acho que retrasada, comentei com um grupo de alunos, eu falei assim, eu tenho 2 cachorros, né? Super secão, eu compro um super secão, que é um negócio de um tapete para eles mijarem. Eu sou comprador, meu irmão. Assíduo. Eu compro mesmo. E o super secão é mais caro. O cachorro cagar, mijar, eu pago R$3 por tapete. Mais caro. Eu abro lá aquela merda, né? Todo dia, eu que faço isso. Né? Milena não faz isso, eu que faço. Eu cuido dos cachorros. Essa é a minha função em casa. Aí, quando eu fui abrir, ele é feito de algodão, né? Para absorver, como se fosse uma fralda mesmo. Só que ela é um tapete. Quando eu abro agora, ele rasga. Parece que vem grudado, sabe? Ele rasga. Eu tô observando isso, ó, há um tempão. Eu falei, porra, tempão mesmo. Aí o que eu fiz? Mandei lá um e-mail pro saque. Mandei mesmo, falei, porra, sacanagem. Caga a casa toda e tal, pô. O teu não é o mais barato, é o mais caro. É o mais caro, eu tô comprando, pô. Pô, eu mostrei a nota fiscal, falei, quantos que eu comprei? Só de super seco eu tô gastando quase, brincando, uns R$800 por ano, R$900. Só com vocês. Caralho. Então eu preciso, né, de... Falei, o que eu faço para resolver isso? Tem alguma loja que me forneça um tapete bom? Porque tá ruim, alguma coisa. Aí a menina, cara, meu irmão, 3 minutos depois, peço 1000 desculpas, qual foi o lote? Eu respondi. Aí realmente esse lote, não sei o que lá, ficou sendo vendido por 4 meses. Falei, exatamente o tempo. Ela, poxa, o senhor não foi o único que reclamou, peço 1000 desculpas. E o senhor pode me dar um endereço que eu vou lhe mandar um pacote de graça? Eu falei, posso. Bom, recebi 8 pacotes. Falei, caralho, bizarro. Foi muito rápido. É utopia, né? Aí, vamos pensar. Comentário da Milena. Caraca, hein? Porra, que empresa boa. Não. Ela fez o que tinha que ser feito. As outras que não fazem, pô. Isso é obrigação, cara. Empresa boa. Ou seja, ser educado hoje é um... Porra. É utópico. Porra, né? Caraca, tipo... Pô, então é isso. É utopia, isso que ele falou aí. Caraca, o governo chegar e falar assim, não, meu filho, tá acontecendo o quê? Não, o sinal não tava abrindo e fechando. Porra, aí você teve que... Aí você não... Pô, tava queimada a lâmpada. Você tomou uma multa. Porra, vou lá verificar. Peraí. Porra, não. Que se dane. Não tem placa não, multa. Né? Ele não tá nem aí. Ah, mas não tinha faixa, não tinha nada dizendo. Caguei. Vai receber a multa, vai recorrer e vai perder. É isso que acontece. Né? É utopia ter isso aqui. Né? Essa instituição utópica, departamento de escuta. Esquisito. Ouvidoria. Tá, ouvidoria. Então, ó. Essas iniciativas demonstram que uma democracia pode ir muito além de um sistema eleitoral tradicional. Muito além. Muito além. É o que diversos grupos e associações no mundo inteiro têm tentado colocar em prática. Tentado, hein? Estendendo as decisões da cidade a uma série de outras dimensões sociais. Ou seja, ele vai estendendo mesmo a sociedade. A ideia é fazer com que todos os ambientes de nossas vidas funcionem de forma democrática. Trabalho, educação, serviços públicos e outros. A sociedade precisa escolher qual linha de metrô ela quer. Qual praça precisa receber mais atenção? Quais investimentos devem ser prioritários? Gente, a sociedade que precisa falar isso. E esse processo se dá com novos fóruns locais, que estabeleçam canais de negociação com os moradores e as associações comerciais. Um canal mesmo, uma coisa mais estreita, uma coisa mais próxima, né? Não é você lá e eu cá. Para intensificar a democracia participativa na cidade, deve-se apostar na disseminação da informação com dados menos gerais. Uma coisa geral? Não, aqui ó, a prefeitura gastou 5 milhões com educação. Calma aí.
que é educação? Vamos lá, uma coisa menos geral, uma coisa mais detalhada. Será que aí a ideia é incentivar isso, né? É disseminar com a internet, com tudo. Vamos lá. Os indicadores precisam contemplar as diferentes realidades das comunidades que poderiam ser vistas como microcidades. E fala da Rocinha, uma comunidade, sacanagem, né? Já foi a Rocinha? Eu tive o prazer de ir a Rocinha. Cara, meu irmão, aquilo ali é um mundo. Literalmente. Microcidade, com certeza é. Porra, mas com certeza, né? Ah, não, mas é a comunidade. Não, tem que dar atenção, cara. Porque dali você pode ter muita coisa boa. Pode investir ali, pode gerar emprego, pode... Porra, tem tanta coisa para fazer, a gente não sabe. É comunidade, é informalidade. Se ficar uma coisa muito geral, um específico, né? Será que precisa de investimento? Não precisa? Será que qual é a praça que depende mais do governo? Ah, tem muito isso, né? Município de não sei o que tem 100 mil para investir nisso. Cara, mas não precisa investir. Aí o que o político faz? Rouba. E quando precisa? Rouba também. Tem essa. A ideia é essa. É. Mas a gente não sabe. Podia pegar o dinheiro daqui, botar ali, o dinheiro de cá, botar aqui. É um Brasil, né? País. Aí vamos lá. Também há necessidade de mais e melhores espaços e fóruns de discussão sobre as políticas públicas. E o mundo digital trouxe novas ferramentas para medir a informação produzida pelas cidades e transformá-las em fatos, figuras e visualizações. Cara, o Facebook hoje é foda. Principalmente o Facebook. Ele só não escreve Face, mas é Face. Tudo vira uma imagem. Bota daqui a pouco a Dilma fazendo uma coisa, a cara do outro fazendo isso, o deputado roubando com dinheiro na mão. É bizarro, né? Como é instantâneo. Aí começa a compartilhar, todo mundo vê, cara, do nada 1 milhão de visualizações. Uma loucura. Isso foi a internet, né? Foi como ele diz, o mundo digital, chamou de internet, o mundo digital. A quantidade de dados, olha que loucura, coletados entre os primórdios da humanidade e 2003, de 2003 para cá, equivale atualmente ao que se coleta a cada 2 dias. A evolução da coisa. É uma coisa de louco. Interessantíssimo esse texto. Mas o volume maciço de dados por si só não torna uma cidade mais inteligente. É preciso criar mecanismos capazes de filtrar esta riqueza de informação e torná-la acessível a todos. Não adianta você ter muita informação, coisa pra caramba, tudo transparente, mas a galera não tem acesso. Vamos lá. Com estimativas mais precisas e transparentes, há mais espaço para ações independentes. O desafio é integrar o fluxo de informação através de plataformas digitais abertas, em que o cidadão possa inserir, pesquisar dados e cruzar informações que o ajudem a resolver problemas do cotidiano. Investigar a inteligência social das multidões é reconhecer suas individualidades, para além de números, e traduzir anseios em serviços. Assim, a web cidadania ganha força no mundo através de petições online, financiamentos colaborativos ou plataformas para acompanhar gastos públicos. Pegou a ideia? Tranquilo? Texto muito interessante, é enorme. Viu? Enorme o texto? Enorme. 86 linhas. Caraca, já tá... O cara fala, pô, professor, é muito grande, é uma merda. Não, pense. As informações estão aí. O difícil seria você ter um texto pequenininho com 10 perguntas. Pô, tem que inventar, né? Aqui não, tá aí. O negócio é ter paciência. Vou voltar, e volta. Tem jeito. É um caça-palavras, né? Vamos pensar assim. Aí ele vem assim, ó. De acordo com o texto, uma proposta para viabilizar a ideia de que, para intensificar a democracia participativa da cidade, né, deve-se apostar na disseminação da informação. Ele quer uma proposta. Letra A, construção de computadores que controlem a circulação de pessoas em todos os ambientes. Em algum momento ele falou isso? Não. Totalmente fora do texto.
Tem nem o que pensar. Na B de bola, a criação de um departamento de escuta para facilitar a relação entre os membros do governo. Com certeza não. Esse departamento de escuta seria para o governo escutar a população, a sociedade, para a sociedade conseguir, né, mais voz, mais poder, mais opção de escolha, como até mesmo tentar solucionar alguns problemas sociais. Seria legal, escutar. Ouvidoria, né? Falou. Então tá errado, B de bola. Na C, elaboração de projetos arquitetônicos que criem ambientes para diferentes classes sociais. O oposto. A todo instante, inclusive teve um momento do texto que ele falou assim, que todos, independentemente da sua classe social, cor, não importa, religião, não importa, todos têm que ter acesso. Isso sim é uma sociedade, né, maneira, boa, legal, saudável, né, vamos dizer assim. Então, a letra C também está fora, né? Letra D, escolha de políticos que respeitem a participação dos cidadãos nas decisões governamentais. Claro que não. Inclusive, ele falou que a democracia vai muito além da escolha de político, né? Do sistema eleitoral que existe. Muito além, muito além. Ele fala com essas palavras, muito além. Então, e a letra E, ele fala utilização de recursos digitais para a constituição de espaços de discussão das políticas públicas. Essa é uma proposta para ter aí um acesso maior, a sociedade ter um acesso maior. Beleza? Tranquilo? Então, o gabarito letra E, número 1. 2. Esse texto é um artigo de opinião, porque defende um posicionamento a respeito de um tema. Uma das propostas apresentadas pelo autor é que as letra A, decisões sobre as mudanças almejadas nas cidades devem respeitar o desejo de todos por meio de votação. Não fala disso não. Ele quer participação, ele quer acesso à informação. Não é votação. Votação ele falou que não é, vai muito além disso. B. Uma das propostas apresentadas pelo autor é que as ligações permanentes entre população e governo são imprescindíveis para a criação de cidades inteligentes. O que é imprescindível? Aquilo que não pode faltar, não é isso? É imprescindível. Guarda essa informação. C. Uma das propostas apresentadas pelo autor é que as sugestões a respeito das reformas das cidades precisam ser analisadas por especialistas em arquitetura. Fumou um beck, marradão, maconha estragada, né? Letra C, legal, fora. Letra D. Uma das propostas apresentadas pelo autor é que as modificações nas cidades precisam estar de acordo com os anseios dos moradores e das associações comerciais. Por que não? Ele fala isso aqui, ó. Moradores e as associações. Lá no texto ele fala, vou voltar, mas segura. C e D, não, é B e D, né? Deixa. Letra E, vou voltar à letra D, tá? Propostas de estudiosos sobre o futuro das cidades devem levar em consideração as medidas adotadas em países europeus. Não. Então, eu estou entre B e D. A D, você que perguntou, ó, modificações nas cidades precisam estar de acordo com os anseios dos moradores e das associações comerciais. Isso está aqui, ó, na linha 55. Olha lá, ó. E esse processo se dá com novos fóruns locais que estabeleçam canais de negociação com moradores e associações comerciais. Está escrito, está marcado, está carimbado no texto. Isso está gritando aí. Essa está aí. Então, ó, a ideia é fazer com que todos os ambientes de nossas vidas funcionem de forma... Vamos olhar.
Vamos olhar. Ó, a ideia é fazer com que todos os ambientes nossos... A ideia... E este processo se dá com novos fóruns locais. Isso é o que, gente? Uma proposta. Certo? Se é uma proposta, isso já aconteceu, acontece ou ainda vai acontecer? Uma proposta, já aconteceu, acontece ou vai acontecer? Beleza. Aí vamos lá. Aí ele fala assim, esse texto é um artigo de opinião, estou lendo a questão de novo, porque defende um posicionamento a respeito de um tema. Uma das propostas apresentadas pelo autor é que as, letra B, ligações permanentes entre população e governo são imprescindíveis para a criação de cidades inteligentes. Vamos lá no segundo parágrafo, acho que é isso. Vamos lá. Chamada de, linha 17, chamada de 100 Trading Topics, a lista traz tendências que podem soar utópicas ou abstratas, mas há também exemplos concretos que já começam a se impor nas ligações entre população e governo. Pergunto, se já começou a se impor, se já existe isso é uma proposta ou é algo que já acontece? Mesmo que pouco, mas já acontece. Então ele tem uma proposta a ser feita. E a proposta, se é uma proposta, é algo que ainda vai acontecer. São novas. É claro que a B de bola é muito difícil de você eliminar assim de cara. Mas a letra D é o gabarito. Pegou a ideia? Se você ler com calma, vai. Pode falar. Tem um outro lado aqui também que ele comenta sobre cidades inteligentes. Tá. Ele fala aqui que é fundamental essa relação entre o governo e o cidadão para montar a cidade inteligente. E em momento nenhum define isso como conceito de cidade inteligente. Ele fala que seriam máquinas que tomariam conta de todos os ambientes. Então ele não faz relação entre... Também preliminar, né? E a sociedade. Claro. Então, entre o governo e a sociedade. Então não teria porquê. Não. Perfeito. Ele fala que cidade inteligente seria o quê? Uma coisa oposta ao que ele chama de cidade inteligente. Vamos dizer assim. Né? Porque cidade inteligente, para definição do texto, é o quê? É robô, é isso aí. E ele quer justamente o oposto, né? Vamos lá. Mais um pouquinho. Então, entenderam por que foi dedicado? Legal? Tranquilo? Beleza. 3. Surge o conceito de hackear a cidade, transformar seu sistema por meio de ações informais dos cidadãos. A vírgula tem a função de introduzir uma explicação sobre o conceito apresentado anteriormente. Será que tem mesmo? Vamos dar uma olhada. Quando o cara fala assim, surge o conceito de hackear a cidade. O cara, o que significa isso mesmo? Hackear a cidade? Eu vou te explicar, meu amigo. Transformar o seu sistema por meio de ações informais do cidadão. Beleza? Então explicou mesmo. O que é isso? Pô, caberia. Então, na verdade, isso aqui, ó, é o mesmo exemplo que eu vou colocar aqui, igualzinho. Ó, se eu falo assim, Pedro Henrique chegou, sei lá, atrasado. Pronto. Se você chega ao seu marido e fala assim, Pedro Henrique chegou atrasado. Ele não sabe quem é Pedro Henrique, não sabe de que lugar você está falando, tá porra nada. Aí você, não, amor, Pedro Henrique, pô. Pedro Henrique. Meu professor de língua portuguesa chegou atrasado.
Agora clareei, né? Cara, porra, Pedro, já sei quem é o Pedro Henrique. Fica muito vago. Pera aí. Isso aqui explicou ou não explicou quem é o professor, quem é o Pedro Henrique? Explicou. Quando você tem um empurrãozinho, cara, Pedro Henrique chegou atrasado, eu também assim, Pedro Henrique, meu professor de língua portuguesa. Ah, é um empurrãozinho. Machado de Assis tinha crise de depressão. Aí você, Machado de Assis é ícone da nossa literatura. Não adiantou de porra nenhuma, né? O cara que não sabe, então não vai saber o que é esse empurrãozinho. Então qualquer tentativa de empurrãozinho ou empurrãozinho, enfim, ele é chamado de aposto explicativo. E o aposto explicativo necessariamente tem que aparecer isolado. Cuidado. É isso que eu não quero. Você quase falou. Entre vírgulas. Né? Isolado. Então, ó, cuidado, ó. Vou colocar aqui. O aposto explicativo deve sempre aparecer isolado. Que isso, Pedro? Isolado. Ele pode aparecer entre vírgulas? Pode ou não pode? Pode, ó. Aposto explicativo entre vírgulas. Se ele estiver no início de uma frase, por exemplo, começou a frase, vai botar entre vírgulas? Não, você não vai começar, né? Então, vai existir o quê? Apenas uma vírgula. Está no início de uma frase. Se estiver no final, vírgula e ponto. Não é entre vírgulas. Além disso, cabe entre parênteses e entre travessões. Pegou a ideia? Então assim, não é simplesmente entre vírgulas, é porque normalmente entre vírgulas. Pô, normalmente. Como eu coloquei aqui, ó. Entre vírgulas. Mas nada impede de colocarmos entre parênteses, travessões, não importa. Posso? Pode. À vontade. Existe aposto resumitivo, especificativo. Esse é explicativo. Beleza? Então o explicativo, que é aquele que você usa para explicar, clarear uma ideia, dar uma ajudinha, ele é explicativo. Ele obrigatoriamente deve mesmo, deve, isso é obrigatório, aparecer isolado. O que significa aparecer isolado? Isolado é isso aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, aí, realmente, aí eu tenho um aposto explicativo. Ele apareceu no fim, por isso apareceu uma vírgula e depois apareceu o ponto. Pegou a ideia? Tranquilo? Deixa eu só colocar aqui para você que fez essa cara feia atrás, ó. No início, no final, começou uma frase com aposto explicativo, isso é atípico, vírgula. Terminou uma frase, vírgula e ponto. Ele está isolado mesmo, seja no início ou no fim. No meio, e os demais. Foi? Beleza. Vamos lá, só mais um pouquinho. Aí ele vem assim, ó. A vírgula tem a função de introduzir uma explicação sobre o conceito apresentado anteriormente. Legal. Essa mesma função ocorre embora muitas vezes imperceptíveis, elas apontam tendências lá. Existe um caso aí clássico mesmo de prova, que a Cis Gran Rio adora, que é a do adjunto adverbial, só que em forma de oração adverbial. Quando você trabalha com oração, por exemplo, eu falo assim, olha, Pedro chegou ontem. Pronto. Ó, ontem Pedro chegou.
Ok? Analisa aqui comigo, ó. Pedro chegou. Pedro é um cara chamado de quê? Sujeito. Vamos lá. Chegou. Verbo intransitivo. Ontem. Vai. Adjunto. Bora. Adverbial de quê? De tempo. Pessoal, mesma coisa aqui embaixo. Pedro, sujeito. Chegou. Verbo intransitivo. E aqui, ó, eu tenho adjunto, adverbial de tempo. Nada me impede de escrever assim também, ó. Aqui, de tempo. Nada me impede de escrever assim, ó. Pedro, ontem, chegou. Nada me impede. Pedro, sujeito, chegou, verbo intransitivo, ontem, adjunto, adverbial de quê, gente? De tempo. Beleza. Aí você começa, tem que estar entre... Fica incomodado, né? Tem que ficar entre... Não. A vírgula é opcional. Sempre, com adjunto adverbial. Já vou falar, é opcional. O cara, pô, professor, mas peraí. Eu já vi uma parada, eu vou falar a parada que você viu. Mas o negócio é o seguinte, é opcional, é facultativa. Se ele estiver no final, facultativa. Se ele estiver no início, facultativa. Se ele estiver no meio, facultativas. Ou você põe as duas, ou você não põe nenhuma. Ai, professor, mas eu vi uma parada, sério, não tô acreditando, hein? Porra, ó, vou dar aqui, facultativa, ó, opcional mesmo, facultativa e facultativas, legal? Facultativas. Diferente pra caramba quando você fala em estruturas oracionais. Um pouco maiores, mas com verbo. Quando eu falo assim, Pedro chegou ontem, eu vou mudar. Vou dizer, Pedro chegou quando, ó, ela saiu. Vamos lá. Pedro, sujeito. Vamos, chegou. Verbo intransitivo. Em vez de ontem, eu coloquei quando ela saiu. Quando ela saiu, tem a ideia de tempo. Então, é um adjunto, bora. Adverbial de tempo. Só que há uma diferença aqui rápida. É um adjunto adverbial de tempo que tem um verbo. Se tem um verbo, ele é um adjunto adverbial de tempo oracional. Eu poderia até chamar assim de oração subordinada adverbial temporal. Poderia falar isso, mas eu não vou falar disso não, na aula de oração. Então, isso aqui, quando ela chegou, é uma adjunta adverbial de tempo. Vamos chamar isso aqui de oracional. Melhor. Chamar de oracional. Eu acho melhor. Fica mais tranquilo para entender isso aqui. Quando eu pego e mudo, vou fazer exatamente aqui, ó. Quando ela chegou... Não, quando ela saiu... Pedro chegou, já vou colocar, e Pedro, quando ela saiu, chegou. Caraca, primo, mó doideira, hein? Vamos lá. Pedro, sujeito. Chegou, vamos, verbo intransitivo. Quando ela saiu, adjunto, vai? Adverbial de tempo. Só que tem verbo. Então, tudo que tem verbo é oração. Posso chamar de oracional. Mesma coisa aqui embaixo. Pedro, sujeito. Chegou, verbo intransitivo. Quando ela saiu, bora, adjunto, adverbial de tempo.
Pera aí, se tem verbo, chama de adjunto adverbial de tempo o quê? Oracional. Pessoal, cuidado. Ordem direta e ordem indireta. Qual é a lógica da... Isso não é uma aula de pontuação, é só um bizu para a questão. Mas a ordem é a mesma, a lógica é a mesma. Ordem direta é uma ordem natural, é uma ordem clássica, é uma ordem direta. Qual é o primeiro termo na vida da língua portuguesa? Numa frase qualquer? Sujeito. Depois do sujeito vem um verbo. Depois do verbo vem um complemento. Pode ser objeto direto, objeto indireto. Pode não ser um complemento, pode ser um adjunto adverbial. Não importa. Sujeito, verbo e alguma coisa. Essa é a ordem direta. Então vamos pensar assim. A vírgula é facultativa com adjunto adverbial independentemente da ordem. Porque aqui está na ordem o quê? Direta e aqui está na ordem o quê? Indireta. Aqui também na ordem indireta. Só que o termo está intercalado, mas é indireta da mesma forma, está embaralhada. Mas aí, com adjunto adverbial, que não é oracional, a vírgula é facultativa. Agora, quando ele é oracional, eu tenho que prestar atenção. Por quê? Se ele estiver na ordem direta, como está aqui na primeira, a vírgula continua sendo opcional. Continua sendo facultativa. Porém, se você pega um adjunto adverbial oracional e o tira da ordem direta, ele vai ter que estar isolado por vírgula. Necessariamente. Espera aí. Então aqui, ele está na ordem direta? Mas ele é oracional? Ah, então a vírgula já passa a ser o quê? Obrigatória. Obrigatória. Você deve ter escutado isso como adjunto adverbial grande, de corpo longo. Na verdade é oracional. Tá legal? E aqui, ele está na ordem direta? Não. Então tem que ser isolado. Isolado? Bora. Quantas vírgulas? Isso é obrigatório, não é facultativo não. Isso aqui é obrigatório. Obrigatório. Foi? Tranquilo? Em regra, a vírgula é facultativa com os adjuntos adverbiais. Vou até colocar aqui. Em regra, as vírgulas são facultativas com os adjuntos adverbiais. Entretanto, será o uso, Entretanto, o uso das vírgulas será obrigatório com os adjuntos adverbiais oracionais na ordem indireta. Obrigado, cara. Na ordem indireta. Foi? Então, ó, em regra, as vírgulas são facultativas com os adjuntos adverbiais. Quaisquer. Legal? Entretanto, o uso das vírgulas será obrigatório com os adjuntos adverbiais oracionais na ordem indireta. Aí, simplificando aqui, você coloca isso aí. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, copia rapidinho. E aí, tranquila? Explicação? Foi tranquila mesmo? Pô, essa foi uma questão que você tinha errado ou não? Foi? Tá clareando um pouco? Tá começando a clarear, né? Vamos ver tudo, ó. Então, tá aí, Bruno? 3.
Aí ele fala assim, embora muitas vezes imperceptíveis, elas apontam tendências para tudo. O embora, gente, traz uma ideia de oposição, especificamente uma concessiva, uma oração adverbial concessiva. Então sublinhe aí do embora, sublinhe até imperceptíveis, tudo isso equivale a um adjunto adverbial de concessão, né, concessivo, oracional, ou oração subordinada adverbial de concessão, concessiva. Então você tem aí uma oração adverbial deslocada, vírgula o quê? Obrigatória. Então não é pelo mesmo motivo de aposto explicativo, tem nada a ver. Ele quer o mesmo motivo. B, mesma coisa, ó. Para obter a dinâmica dos espaços urbanos, debater, um projeto mergulhou. Esse para é o quê? Finalidade. Então é um adjunto, ó, tudo isso, do para até urbanos, tudo isso é um adjunto adverbial de finalidade, só que ele é o quê? Oracional. Porra, tá deslocado. Vírgula o quê? Obrigatória. Mas não é por ser um aposto explicativo. Não, não mesmo. Não mesmo. Foi? Ai, professor. Se extraiu-se um raio-x de uma cidade. Extraiu-se um raio-x de uma cidade. O que é raio-x mesmo? O que é isso, raio? Uma lista de 100 tendências e pensamentos. É o aposto explicativo, sim ou não? Sim. Então, é a resposta, letra C. D. A sociedade precisa escolher qual linha de metrô ela quer, qual praça precisa receber mais atenção. Isso nada mais é do que um processo de enumeração. Quando você enumera elementos, frases, períodos, orações, não importa. Você vai enumerando, então você tem um processo de enumeração, vírgula obrigatória. É como se fosse comprei lápis, vírgula caneta, vírgula borracha. Eu tenho que comprar um lápis, vender uma casa, ir ao shopping, tudo entre com vírgulas. É como se fosse uma enumeração, só que com orações. Mesma ideia, mas não é um aposto explicativo. Fora. E a letra E, com estimativas mais precisas e transparentes, cuidado, hein? Há mais espaço para ações independentes. Pergunto, qual é a relação semântica desse com aí? Essa relação entre as orações. Com estimativas mais precisas e transparentes, há mais espaço. Concessão? Não, concessão não, porque concessão seria uma oposição. E aí não é uma oposição, elas estão... Causa? Vamos ver se é causa. Há mais espaço para ações independentes, pois estimativas mais precisas... Não, não é causa não. Gostei não. Pô, podia ser uma questão maneira, né? De semântica. Porra. E aí? Não percebe uma relação de proporção aí, não? Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Com estimativas mais... mais... É proporcional isso aí. É proporcional. E eu posso até estabelecer uma relação até de condição mesmo, se eu quiser, também. Como assim condição? Pô. Eu só vou ter mais espaço para as ações independentes se existirem também o quê? Estimativas mais precisas e transparentes. Pode. Eu posso até mergulhar muito na semântica. O primeiro valor seria de proporção, o segundo valor seria de condição, valor secundário. Seria, pô, brilhante estudar isso, muito gostoso. Isso, para você ter uma ideia, a gente vai começar a estudar agora, na Morfologia 2, quem faz o curso de manhã, semântica das conjunções, essa relação entre as conjunções, isso é gostoso pra caramba. Assim, para você entender um texto, você vai falar, pô, é gostoso? Não.
se você começa a entender a semântica da conjunção, quando for ler um texto, perceber a relação, porra, não tem preço, não tem preço. Você vai começar a entender o texto de fato, né? Vamos lá. Então, com estimativas mais precisas e transparentes, sublinhe isso tudo aí. É uma oração subordinada adverbial. Seja condicional ou proporcional, ela é adverbial. Oracional, então você tem aí vírgula. Não é nem oracional, né? Com estimativas mais precisas e transparentes, nem é oracional. Ou seja, se não é oracional, a vírgula é o quê? Em regra, facultativa, optativa, beleza. Mas não é o caso de oração, de apoio explicativo. Não é o caso de apoio explicativo. Beleza? Foi legal? Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Então, número 3, letra C. 4. No início do quarto parágrafo, a expressão esse objetivo, linha 30, refere-se a, vamos lá, linha 30. Muito tempo que a gente não leu. Ó, linha 30. Para atingir esse objetivo, que objetivo? Um urbanismo de código aberto, ou seja, em que qualquer um pode interferir de forma constante para mudar a estrutura da cidade. Beleza? Então lá vamos nós. Então, esse objetivo, que é isso tudo que eu acabei de falar, é o quê? Se refere à constituição de um conselho de especialistas para redesenhar o espaço urbano? Não. Criação de cidades inteligentes comandadas por máquinas eficientes e possantes? Não. Letra C. Participação dos moradores nas mudanças a serem implementadas na sociedade? Na cidade? Sim. Letra C é melhor. Utilização de programas invasores para intervir nos projetos governamentais? Não. Isso seria, né, aquele caso do hacker, né, no que é aberto. Elaboração de lista com tendências e pensamentos sobre mudanças arquitetônicas? Esse é o objetivo de elaborar a lista? Não. O objetivo é que a população participe, né? Então, número 4, gabarito, letra C. Todo mundo? Todo mundo. Fomos? Legal. Número 5. A expressão a que se refere o pronome destacado. Olha só, hein? De manhã dei uma aula disso. Pronome relativo. Tá aí, questão disso, né? E eu falo assim, o pronome relativo, ele é sempre anafórico. O pronome relativo, ele sempre vai retomar alguma coisa que já foi dita. Seja uma ideia, seja uma palavra, seja uma oração, o que for, não importa. Ele vai retomar alguma coisa, tá legal? Que já foi dita atrás. Então, olha só que interessante. Ele quer uma que o pronome destacado está explicitado adequadamente. O termo a que se refere, né? Entre colchetes. Ó, letra A. Dessa experiência, extraiu-se um raio-x de uma cidade. Uma lista de 100 tendências e pensamentos, cuja conclusão é de que cada vez mais a população fará diferença no futuro. Ele disse que esse cuja está retomando algo que já foi dito, e esse algo é a tal lista de 100 tendências e pensamentos. Certo ou errado? Certíssimo. Está retomando isso. E o cuja está concordando com que expressão? Com que palavrinha? Conclusão. Porque o cujo concorda com o termo posterior. Ele retoma o termo anterior e concorda com o termo posterior. Ele é híbrido. Ele é um cara esquisitinho, né? B de bola. A lista traz tendências que podem soar utópicas ou abstratas, mas há também exemplos concretos que já começam a se impor nas ligações entre população e governo. Esse que está retomando quem? Exemplos concretos. Aí ele fala que está retomando a lista. Certo ou errado? Errado. Tá conseguindo acompanhar? Tranquilo? C. O modelo seria uma contraposição às ditas cidades inteligentes, em que máquinas tomariam conta de todos os ambientes. Esse que está retomando que expressão? Cidades inteligentes. Ele diz que é o modelo. Certo ou errado?
Errado. D. E esse processo se dá com novos fóruns locais que estabeleçam canais. Esse que está retomando quem? Novos fóruns locais. Ele diz que está retomando esse processo. Está errado. E letra E. O desafio é integrar o fluxo de informação através de plataformas digitais abertas, em que o cidadão possa inserir, pesquisar dados e cruzar informações. Esse que está se referindo aqui à expressão plataformas digitais abertas. Ele diz que é o fluxo de informação. Certo ou errado? Errado. Então, gabarito, letra A. Só repetindo para quem chegou agora, qual é a primeira? Qual o gabarito da primeira aí? Vou pegar aqui. Então vai ditando aí. D de dado. D. C de casa. C de casa. A. Beleza. Foi? Tranquilo? Vamos lá, mais um pouquinho. 6. No trecho, o modelo seria uma contraposição às ditas... Bom, contraposição a alguma coisa. Então, quando você tem uma contraposição a alguma coisa... Posso apagar isso aqui agora? Pode, né? Beleza. Envolve aí um caso de crase, né? Questão de crase. Pô, Pedro, crase a gente já viu na primeira prova. Já. Claro que já. Sim, já viu. Professor, outra coisa, na aula passada, alguém faltou por causa da greve? Faltou por causa da greve, né? Também não conseguiu. Então, o que acontece? Eu pedi para o Maurício colocar no online a parte que eu gravei. Não sei se já está lá. Já está lá? Já assistiu? Então já entrou. Quando? Hoje? Ontem? Pô, será que... Ué, você consegue... Gostaria dele de quê? Não, na verdade ele vai disponibilizar uma aula. Vai ali na hora do intervalo, pergunta pro Flávio, fala, abre meu portal aí, Flávio, vê se a aula tá lá disponível. Já tá no teu portal já. Aí não tá ainda. É estranho, porque se tá pra ela, tem que estar pra você. Ora, né? Mas, tá bom. Tá bom. Vambora. Fiz a aula de manhã, vou pedir a quinta-feira inteira da passada. Tudo. Então, não tem como, né? Todo mundo chama, mas veio uma galera, mas mesmo assim, muita gente faltou. Pô. Vamos lá. No trecho, então, ó, contraposição às ditas. Ó, contraposição não é um verbo, né? Então, ó, contraposição, vou botar aqui, ó. Quem faz uma contraposição a. Então, na verdade, ó, isso aqui já exige o quê? A preposição. Só que apareceu a palavrinha ditas, não é isso? Ditas. Se você resolve não colocar artigo, tudo bem. Você simplesmente escreve contraposição a, sem nada, sem crase, ditas. Ou, como apareceu S aí, S de plural, significa que ele deu também o quê? Artigo. A mais as é um as com crase. Realmente, o exemplo que ele deu tem crase obrigatória, tá certinho, legal, show de bola. Aí, ó, o sinal indicativo de crase deve ser empregado obrigatoriamente de acordo com as exigências do norma padrão da língua portuguesa. Assim como em, ele quer um caso de crase obrigatória. Letra A. A acessibilidade de locomoção a todas as pessoas, já vimos. A sem S. Termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. Não tem crase, crase proibida. Tá legal? B. A disseminação da informação a quem dela precisar. Gente, antes de pronome não ocorre crase. Salvo dona, senhora, senhorita, madame, madama, mesma e própria. Vimos isso na prova 1. Eu falei isso na prova 1. Escrevi no quadro com a maior paciência do mundo, tá? Se precisar, eu escrevo de novo, tá? Mas, na prova 1, legal? Tranquilo. Mais um pouquinho.
Então, o quem não é exceção, então, antes do pronome quem não vai ter crase. C. O atendimento a anseios. Primeiro, que é a palavra masculina. Ponto. Segundo, está no plural. A sem S. Termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. Não vai ter crase. Está errada. Então, está fora. D. O fluxo de informação deve permitir que todos os cidadãos realizem pesquisas de informações relevantes à vida. Se você tivesse, ó, relevantes? Cadê? Relevantes, ó, vou botar aqui, relevantes a alguma coisa, beleza? Então a preposição já existe. Falta saber se tem agora o que, gente? Artigo. A dica é, troque por uma palavra masculina. Se aparecer para o masculino, é porque no feminino tem. Então se fosse relevante, se fosse conhecimento, você falaria o quê? Conhecimento, você falaria relevantes ao conhecimento. Significa então que com a palavra vida existe o artigo a. A mais a, este a tem que ter o quê? Crase. Apareceu ao para o masculino, no feminino tem crase. Tudo bem? A dica é trocar para o masculino. Uma palavra masculina. Trocou, apareceu ao, pum, crase no feminino. Tudo bem? E letra E. Os políticos devem sempre estar ligados a ouvir. Gente, antes de verbo não ocorre crase. Então, ouvir é verbo. Quando virmos um verbo, não podemos utilizar a crase. Não pode ter crase. Tudo bem? Tranquilo? Então, número 6, fica com gabarito aí, tá? Questão de crase, gabarito, letra D de dado. 7. No texto, as palavras utópicas, linha 18 e prioritárias podem ser substituídas respectivamente sem prejuízo do sentido por... E aí? Muito fácil. Quer dizer, dá para ter jogo de cintura. Vamos lá. Utópicas significa o quê? Fictícias, imaginárias. Pode ser isso, né? Agora, enganosas? Não. Aparentes? Não. Fantasiosas? Pode ser. Prioritários. Planejados. Previsíveis ou preferenciais? Porra, qual letra? Letra E. Foi EPE, foi a última. Agora, EPE. Beleza? Todas, né? Aí todo mundo passava, pô. É português, não seria diferencial. Eu sei, pô. Não, só essa questão, ela falou, todas podiam... igual essa questão. Vamos lá, olha que legal. No desenvolvimento do texto, sempre cobra uma questãozinha de leve de conjunção. A palavra mais, não precisa nem olhar o texto, gente, foi utilizada para estabelecer ideias de relação de quê, gente? Mas vamos voltar lá, porque às vezes ele bota assim, mas também, não só da aula, mas também administra. Esse mais também tem o valor de quê? De adição. Cuidado, que aí bota só o mais na questão, aí você não volta ao texto e trolha. Não foi o caso, tá? Esse mais aí é adversativo mesmo, tá sozinho, é oposição. Lá no texto, na linha 19. Na linha 19 tá lá, ó. Chamada de 100... trading tópicos lá, lista, traz tendências que podem soar utópicas ou abstratos, mas há também uma oposição mesmo. Uma oposição mesmo, tá? Em relação às ideias aí. Então, número 8, gabarito, letra B de bola. B de bola. Número 9, o grupo em que... ortografia, meu Deus. O grupo em que todas as palavras estão grafadas corretamente de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é, pessoal, ou sabe ou não sabe, não tem jeito, é porrada nele. Vamos lá. Letra A, admissão, tá certinha? Está. Climatização, beleza. Repercussão,
Também. E cooperação também. Tá, mas vamos lá. Agora o erro das outras. Adaptação. Certa ou errada? Certa. Reversão. Errada. Com S. Legal? Presunção legal. Progressão, transgressão legal. Invenção. Essa não foi pra frente, né? É com C cedilha. Obsessão legal. Transmissão legal. Omissão legal. Presunção legal. Comissão legal. Proteção legal. Exceção horrível. Horrível, horrível. 2 S no final não. É um C cedilha. Né? Com C cedilha. Não tem 2 S no final. Detenção legal. Captação legal. Extensão é com S. Tá errado. O início, né, com X, não é com S, não é isso? Então, e demolição, legal. Então, o gabarito número 9, letra A. É, cara, não tem muito, né? É exercício. Exercício. Até tem umas regrinhas disso, mas a turma teórica até a gente consegue bater um papo sobre isso, mas não é muito... caramba. É mais listinho de palavras que... Memória fotográfica. É leitura mesmo, tem jeito. 10. Aí, ó. Aí a 10, o cara, professor, mas redação oficial... Pô, olha só, essa aí, na moral, não precisaria nem saber redação oficial. 0. Aí o cara, não, redação oficial não sei fazer, cara. Não, lê. Ó, olha só, tem que ser óbvio, tem que ser uma coisa assim, coerente, uma coisa, porra. Ó, nas correspondências oficiais, pô, imagina, correspondência oficial, maluco, pô, é importante pra cacete, é oficial, pô. É preciso empregar as normas de redação oficial em vigor. Tem um manual de redação oficial, interessantíssimo, né? Ao redigir um requerimento a uma autoridade para solicitar uma promoção, um funcionário deve evitar o emprego de... Porra. É um documento oficial, presta atenção, ele é oficial. Você está falando com uma autoridade para ganhar uma promoção. Você deve evitar o quê? Uma linguagem concisa, uma estrutura textual fixa, expressões coloquiais, pronomes de tratamento e palavras com significação inequivocada. E aí? Que ser, pô. Claro que é ser. Por quê? Porra, se o cara é um documento oficial, tá falando com uma autoridade, pra promover um cara, qual é, bro? Promove aí. Pô, claro que não. No mínimo, mesmo sem conhecimento nenhum, você tem que às vezes tentar ir pelo bom senso. Porra, eu vou usar um termo coloquial numa redação oficial? Pô, professor, mas é difícil. Nós não estudamos, nem vamos estudar nesse curso, a redação oficial em todos os seus aspectos. Não vamos. Mas a questão de redação oficial, pô, que você consegue matar sem muito estresse. Sem muito estresse mesmo. Consegue na boa. Beleza? Tranquilo? Então... Quando você comete um equívoco, significa o quê? Que você fez uma coisa errada. Inequívoco significa que é o quê? Certa. Palavras com significação correta devem ser evitadas. Não. É que ele bota inequívoca. Porra, ele confunde. É porque equívoca, aí você fala assim, o in é negação. Mas ele está negando algo que estava errado. Então esse algo virou o quê? Certo. Você não tem que... Não, é parar para ler mesmo. Porque, né? Falar assim, caraca, vou analisar. Não pode. Não pode. Pô, significação louca, não pode. Tem que ser uma coisa, né, tranquila de ser entendida. Tá legal? Estrutura textual fixa significa que tem que ter uma regra, um padrão. Coloca data, assinatura, endereço, pronome de tratamento. Isso é redação oficial. Tem lá um manual de redação oficial. E outra, linguagem concisa, objetiva, resumida, claro, não tem que ficar enrolando muito, é um documento oficial. Vou mandar 10 páginas para falar da promoção do cara? Não, solicito, acabou, pronto, final. Isso aí, não pode. Então tudo aí é viável, menos, pô, agora expressão coloquial não tem que ter, então tem que evitar. Gabarito letra C.
Todo mundo foi? Tranquilo? Tomar um cafezinho e a gente volta aí, tá legal? Com a prova 2.